Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos auxilie hoje e sempre. Vamos continuar na nossa caminhada de aprendizado do Evangelho. Nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já falamos alguns itens e na semana passada fizemos a introdução, o início de um dos temas mais importantes do Evangelho, reencarnação e ressurreição. Nós já falamos até o item 6 especificamente. Hoje nós vamos do 7 ao final com muitas ideias interessantes sobre esse tema. Mas quem não viu o vídeo anterior, primeiro veja, porque nós vamos continuar a linha de raciocínio. Por exemplo, no final do vídeo passado, início deste nosso vídeo de hoje, paramos naquela afirmação de Jesus em que diz que se o homem não nascer da água e do Espírito, se não nascer da água ou do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Então aí a gente já vê expressamente que Jesus afirmou acerca da existência da reencarnação. A grande questão, que inclusive na interpretação gera muita dúvida, é o que vem a ser este elemento água e este elemento espírito. O espírito é o elemento espiritual, o ser eterno que, habitante do mundo espiritual, do plano espiritual, vem ao plano material por meio da reencarnação. Ele reencarna, ele toma um novo corpo, uma nova oportunidade de começar. E aí esta reencarnação, esse renascer de espírito mostra o processo evolutivo que cada um de nós está sujeito, que é uma lei moral. Nós comentamos no vídeo passado, lei moral de evolução do progresso. Estamos aqui não a passeio, mas sim para evoluirmos. Já com relação a este nascer de novo, nascer da água, aqui tem umas informações bastante interessantes. O que vem a ser a água? Água fluidificada no centro espírita. Água, alimento do espírito, como consta no livro Nosso Lar. O que vem a ser este elemento químico formado de dois tipos, hidrogênio e oxigênio, que nos dá tanta força, tanta energia, algo de tão bom para o nosso crescimento. E que Jesus afirmou que é o renascimento para que consigamos entrar no reino dos céus. Esta água tem dois elementos. O elemento material, que nós falamos a união do hidrogênio com o oxigênio, o elemento químico científico, fonte de energia, fonte de vida, mas também a água tem a natureza inteligente, que é fonte de alimentação para o espírito. Estes dois elementos são capazes de gerar vida, de gerar força, alimentar um espírito. No Nosso Lar, nós observamos que lá espíritos utilizam bastante a água fluidificada como fonte de alimento, de tratamento. Por isso que é a união dessas duas naturezas, material e espiritual, que dá a fonte de vida, o elemento gerador da vida. E que quando Jesus disse para voltar de novo, no renascimento no ventre da mãe, volta em corpo e espírito para poderem recomeçar, para poder iniciar um processo reencarnatório outra vez. Então, este elemento água junto com o elemento corpo. Aí, na sequência nossa do Evangelho, com estas informações, nós encontramos no item 9 um trecho também que segue a linha de raciocínio sobre reencarnação e ressurreição. Vamos à leitura.
O Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem onde ele vem, nem para onde ele vai. O que diz isto aqui? O Espírito sopra onde quer. Ele vai reencarnar aonde houver necessidade. Esta afirmação aqui, que faz parte da leitura que nós fizemos no vídeo passado, por isso mais uma vez a menção, porque o Espírito vai soprar aonde quer. Este querer, na realidade, na nossa condição evolutiva hoje, é mais necessitar do que querer. É uma necessidade. Por quê? Ele sopra, ele vai reencarnar aonde houver necessidade. O Espírito que está no plano espiritual, que tem dívidas ainda a serem resgatadas, ou quem sabe até um missionário, mas aí é um pouquinho diferente. E que ele precisa retornar aqui, nascer da água e do corpo. Então ele vem num local onde vai encontrar espíritos que com ele tenham alguma afinidade ou falta de afinidade, resgates a serem feitos, e neste encontro, que o lar é uma oficina de trabalho, ele vai evoluir, continuar a sua jornada evolutiva por meio da reencarnação. Então, é isso que ele diz, quando o Espírito sopra onde quer, aonde houver necessidade. E tudo isso mostra o que é a justiça divina. Porque o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Pai Maior, a inteligência suprema, ele é onipresente em todos os locais. Inclusive é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, número 13, que coloca esse atributo da divindade, onipresente, onipotente. E justamente por isto, Deus sabe aonde é necessário a nossa reencarnação, aonde nós devemos reencarnar para poder continuar essa jornada evolutiva. Então já tem esta informação. Muito bem. Na sequência nossa do Evangelho, ainda agora, item 10, traz um pequeno trecho reiterando a questão agora entre João Batista e Elias, e que João Batista é a reencarnação de Elias. Então vamos a esta leitura. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas assim também, como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos diz, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Aqui, mais uma vez, esse no Evangelho de Mateus, nós encontramos a afirmação que os profetas profetizaram, parece redundante, mas que estas profecias que foram feitas anunciavam a volta de Elias, não ressurgido, mas sim reencarnado. Ou seja, só com essas profecias que são muito anteriores a Jesus, nós já vemos a comprovação, mais uma vez, sobre o ensinamento da reencarnação. Porque se os profetas, Elias deve voltar, ele voltará reencarnado, como de fato aconteceu. É João Batista. Aí, uma referência a que, infelizmente, até aquele momento, o pensamento da reencarnação não conseguiu ir adiante, como outras virtudes ensinadas pelos benfeitores, depois exemplificadas por Jesus. Então, infelizmente, algumas ideias mais nobres e edificantes foram abafadas. Por quê? O mundo até o presente era tomado pelos violentos. O que vem a ser isto? Como interpretar? E é por isto a necessidade que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem esse nome: Eu não vim destruir a lei. Porque até então, naquele momento da encarnação de Jesus, qual era a lei que imperava? Lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Para uma ação, uma outra reação. Acontece que para uma ação violenta, qual era a reação? Violenta também. Isso tornava um ciclo vicioso, porque era nada mais, nada menos do que manifestações seguidas e justificadas de violência.
Com isso ninguém vai para frente. Se essa lei mosaica fosse mantida, como dizem os amigos, nós teríamos no mundo espiritual apenas espíritos deficientes, porque quem de nós não erra? Quem de nós não ataca e merece o perdão? Pedir perdão e também perdoar, para quebrar este círculo vicioso. Então, esta violência ilustrada no Evangelho, nada mais nada menos que a violência mantida na época com a justificativa da lei mosaica. Aí vem Jesus, o nosso modelo maior, e diz: eu não vim destruir, mas dar-lhe complemento, no sentido, não deve-se retribuir o mal, a violência inicial, com uma violência sequencial. Não, deste mal eu pago com o bem. Deste ato negativo, para que eu não adquira uma dívida na minha próxima reencarnação, o que eu faço? Eu pago com o bem. E aí, ao invés de adquirir a dívida, eu adquiro merecimento. Evolução. Porque a reencarnação, nós falamos agora há pouco, é o cumprimento da lei moral do progresso. Então, por isso, este alerta no Evangelho de Mateus, com as palavras de Jesus, no sentido de deixarmos a violência para trás. Lei mosaica não é seguida mais. Hoje é importante pagar o mal com o bem. Usarmos a lei de amor e caridade na sua essência para romper este círculo vicioso. Aí, nós temos ainda na sequência do Evangelho, que são vários itens no mesmo capítulo, no mesmo ensinamento de hoje, mas com ideias um pouquinho diferentes que se complementam. E nós temos no item 14 uma leitura que faz parte de um texto grego, mas que está no Evangelho. Vamos a essa leitura. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele, então? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra, em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10 e 14. Tradução do Le Maistre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias no meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Então, observemos que nessas palavras que nós lemos, nós observamos claramente, e aqui traz um ensinamento interessante, em que, terminada a existência física, morto o corpo, vai haver o desencarne do espírito. O corpo morre, vai ao cemitério ser sepultado. O espírito já desencarnado, liberto do seu corpo físico, aparece no mundo espiritual. E aqui ele traz então essa pergunta: mas então eu esperarei o meu retorno? Veja a lucidez espiritual no sentido de ter noção da sua condição moral, perfeito ou imperfeito, e no caso específico um espírito com dívidas, em que no plano espiritual tem que esperar um momento para poder renascer no corpo e na água, reencarnar. Por isto que ele faz essas perguntas: e para onde eu irei? Aonde eu esperarei? Quanto tempo eu esperarei? Por isso que aqui vale o parênteses, porque quando nós desencarnamos, passamos um intervalo de tempo no mundo espiritual. Mas aonde é esse mundo espiritual? E aí, será que este intervalo é maior ou menor para um ou outro espírito? E depois, quando eu reencarnar, quanto tempo eu tenho para que esta nova reencarnação seja preparada? Por isso estas perguntas que foram feitas nessa leitura, que nada mais, nada menos prova para nós
a pluralidade das existências. Um espírito eterno que reencarna constantemente. Para ajudar o nosso entendimento hoje, nós temos aqui duas perguntas do Livro dos Espíritos. Nós vamos ler na sequência, que elas estão em sintonia com essa leitura que foi feita recente do Evangelho. Pergunta 223 do Livro dos Espíritos. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Resposta: algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Pergunta 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Resposta: espírito errante que aspira ao seu novo destino. Ele espera. Como nós lemos aqui no Evangelho, espírito que ainda somos, como nós, devedores, quando nós desencarnarmos, o nosso corpo morreu, nosso espírito está no mundo espiritual, ele vai esperar um intervalo para poder reencarnar. E essa pergunta 223 diz que nos mundos mais superiores a reencarnação é quase imediata, porque não há necessidade de ficar no plano espiritual purgando aquilo que nós fizermos, porque aqui nós somos livres em fazer o bem e o mal. Quando nós partirmos ao plano espiritual, lá estaremos experimentando as consequências das nossas atitudes. É purgar os nossos atos. Por isso que esse intervalo pode ser maior ou menor, vai depender daquilo que nós fizermos. Diz a resposta da pergunta 223 que esse intervalo pode ser inclusive mais longo, dependendo inclusive da matéria mais grosseira. E aí, todas essas faculdades nós vamos senti-las no plano espiritual quando lá estivermos purgando e vamos estar à semelhança de um sonâmbulo lúcido, porque vamos ter alguns, noção do que fizermos. Nós sabemos quem somos e lá nós vamos sentir as consequências. Por isso que esse intervalo pode ser mais ou menos longo, a depender do que nós fizermos hoje. Tá bem? Um momento, quando for necessário, vamos reencarnar. É isso que esta lição evangélica nos traz junto com a leitura do Livro dos Espíritos. Pluralidade das existências, reencarnações sucessivas, esta necessidade que nós temos de retornar ao mundo material para evoluirmos. Vamos esperar um tempo no plano espiritual, quanto for necessário, mas depois vamos voltar. É por isso que termina a lição do Evangelho, nesse item da reencarnação e ressurreição, dizendo que este princípio da existência da alma, da pluralidade desta alma que pré-existe, com a necessidade da evolução, o caminho é a reencarnação. O caminho é, sim, de fato, voltarmos aqui para podermos iniciar uma caminhada no bem. Quando partirmos à espiritualidade, continuarmos. Mas se ainda tivermos dívida, retornaremos aqui outra vez mais, em quantas vezes forem necessárias. É bem verdade que nós temos as oportunidades hoje, devemos aproveitá-la da melhor maneira possível, porque não sabemos o dia de amanhã. O planeta está num processo evolutivo. Vai deixar de ser de provas e expiações para um futuro ser regeneração. E por isso que, fazendo este alerta, Jesus já disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, serão chamados filhos de Deus. Herdar a terra não é que ela vai ser nossa, não é no sentido de dominá-la, de propriedade, mas no sentido de continuarmos a reencarnar aqui, porque por enquanto a reencarnação para nós é uma necessidade.
mas precisamos fazer por merecer para sermos bem-aventurados e continuarmos a reencarnar neste planeta. Se assim não fizermos, quem sabe podemos ser induzidos a reencarnar em outro local, um mundo primitivo, a iniciar um processo de evolução e que lá estaremos como se fosse uma penitência, mas nada mais é do que fruto dos nossos atos revoltosos, porque nós ainda insistimos em não evoluir. Muito bem, nós tivemos pelo menos algumas ideias sobre reencarnação e ressurreição. Não nos esqueçamos de que é um assunto que não é novo, já se acreditava muito. Os egípcios, entre outros, já acreditavam na reencarnação, com um detalhe apenas: eles acreditavam que poderiam reencarnar no corpo de um animal. Isso tem um nome: metempsicose. O Livro dos Espíritos, de maneira clara, nos responde, o Espírito da Verdade, dizendo que não é possível reencarnar no corpo de um animal, uma vez que nós estamos em processo de evolução. No máximo, ficamos estacionados. Andar para trás não é possível, porque aí seria contra a evolução. E nós estamos tentando caminhar a favor da evolução. Muita paz, muita luz, muita força, uma boa semana, um bom fim de semana a todos. Na semana que vem vamos falar os laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela ideia de unicidade da existência. Muita paz a todos vocês. Tchau, amigos.